Você vai conhecer no vídeo de hoje a história de um hino que está ligado com o surgimento da Assembleia de Deus no Brasil. Hoje você conhece a história do hino 394 da harpa cristã, A Mão do Arado. Em sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. A história desse hino se confunde com a história da Assembleia de Deus no Brasil. Bem-vindo a mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. Aproveite no final deste vídeo, assista a história do hino Noites Traiçoeiras, que é o último vídeo que gravamos dessa série. Se você gostou dessa história e desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, principalmente pessoas que gostam desse hino, mas não conhecem a história por trás dele. A história do hino A Mão do Arado está diretamente ligada ao surgimento da Assembleia de Deus no Brasil e a sua história se confunde com a história da Assembleia de Deus. Quem é o compositor ou a compositora desse clássico que todos os assembleanos aprenderam a cantar? O compositor é Frida Wingren. Sim, ela que também é compositora e tradutora de mais de 20 hinos na harpa cristã, uma verdadeira poetisa. Frida Wingren compôs esse hino no início do século XX, assim que chegou ao Brasil e casou-se com Gunnar Wingren. A Assembleia de Deus dava os seus primeiros passos em Belém do Pará e era grande o número de pessoas que se convertiam à nova doutrina. Porém, junto com esse crescimento estrondoso e espetacular do movimento pentecostal, vieram as dificuldades. E é em cima dessas dificuldades que surgiu o hino A Mão do Arado. As dificuldades giravam nas questões financeiras, de locomoção, de saúde e até mesmo oposição religiosa no Brasil. As dificuldades financeiras eram um problema real para os primeiros missionários. Em primeiro lugar porque precisavam trabalhar e resolver problema de igreja e evangelizar e ainda não ser sustentado pela própria igreja, porque a maioria dos novos membros da igreja eram pessoas pobres, de classe muito baixa. Precisamos também falar da dificuldade de locomoção. Imagine a Amazônia brasileira no século XX, como era difícil transitar por aquela planície alagada que é a Amazônia. Pois é, havia dificuldade de locomoção. Precisamos também falar das dificuldades de saúde de Gunnar Wingren. Apesar de ser muito jovem, ele não tinha tanto vigor físico, porque vivia o tempo todo doente. Século XX foi o século de grande epidemia de malária na Amazônia. Gunnar Wingren tinha uma saúde muito fragilizada. Isso o impossibilitava de caminhar por longo período de tempo e longas distâncias, ainda mais em uma planície alagada como é a Amazônia. E por fim, havia o problema da oposição religiosa em 3 esferas. Primeiro, a Igreja Batista, de onde os missionários foram expulsos em Belém do Pará, não achou nada bem aquele novo trabalho, aquela nova doutrina, e usava os seus jornais para, de alguma forma, descredibilizar o trabalho dos missionários. Havia uma oposição batista. Em segundo lugar, havia uma oposição católica. A Igreja Católica, por meio de alguns dos seus membros e alguns padres também, iniciou uma perseguição bem mais rígida em relação à Assembleia de Deus, porque cresceu muito mais do que a Igreja Batista estava crescendo, e havia uma perseguição inclusive física. Samuel Nyström, pastor da Suécia, escreveu certa vez que no Brasil, não necessariamente provocado pelos católicos, ele não faz essa distinção, mas havia perseguição brutal contra os evangélicos da Assembleia de Deus. Havia esfaqueamento, havia espancamento, evangélicos da Assembleia de Deus tiveram pernas quebradas, cabeças esmagadas, e muitos morreram. E além disso, havia a oposição interna na própria Assembleia de Deus. Isso porque Frida Wingren tinha uma grande proeminência no movimento que se iniciava. E até aquele momento, o papel da mulher dentro da igreja não era muito bem visto. Ainda se mantinha a interpretação tradicional da Igreja Batista de que a mulher não deveria exercer chefia em igreja ou cargo de liderança. E Frida Wingren atuava duramente em cargo de liderança, seja ensinando, seja pregando, presidindo cultos, escrevendo para jornal e escrevendo poesia. Isso custou muito caro para ela e para o próprio Gunnar Wingren também, pois essas dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade de locomoção, dificuldade de saúde e oposição religiosa fizeram com que Gunnar Wingren quisesse desanimar por um instante da obra que havia sido entregue nas suas mãos. Ele quis fugir do seu chamado missionário. Então, em um certo dia, com todas essas dificuldades em vista, ele chegou e disse para ela:
arrume as suas malas e vamos voltar para a Suécia. Não dá mais para ficar por aqui. Apesar de todo o trabalho que temos feito, apesar de todo o progresso da obra de Deus, somos caluniados, somos perseguidos e não temos as condições necessárias para desenvolvermos esse trabalho. E ele falou isso para ela. E Frida Wingren ouviu as suas palavras, entrou no quarto e Gunnar Wingren ficou na cozinha esperando, pensando que ela estivesse arrumando a mala, porque ela demorou por lá. Na verdade, Frida não estava arrumando as malas. Frida estava orando e demorou-se alguns minutos dentro do quarto. Ao perceber a demora dela no quarto, ele pergunta da cozinha: já arrumou as malas? Aí então ela encerra a oração e vem para a cozinha e pergunta a ele: Gunnar, você não quer uma xícara de chá? Ao que prontamente ele disse que sim. Ela preparou o chá e enquanto ela preparava o chá, ela disse para ele: eu estava no quarto e o Espírito Santo cantou uma música nos meus ouvidos. Eu posso cantar para você ouvir? E ela começou a cantar a primeira estrofe. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante, em Cristo pensando, com oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Ela começou a cantar e Gunnar, que estava com a xícara de chá na mão, começou a chorar. E as lágrimas dele começaram a se misturar com o chá que estava na xícara. E ela terminou de cantar a primeira estrofe. Ele perguntou: ainda tem mais alguma coisa? E ela começou a cantar a segunda estrofe. Quando ela termina de cantar a segunda estrofe, ele disse: Frida, desfaça as malas, nós não vamos mais viajar. E ela respondeu prontamente: eu nem comecei a arrumar as malas. Essa é a história do hino 394 da harpa cristã, A Mão do Arado. Esse hino foi publicado pela primeira vez no jornal Som Alegre, em agosto de 1930. Mas o título original desse hino, o título que foi publicado, não era A Mão do Arado como nós conhecemos hoje, mas sim Cântico do Evangelista. Acontece que em 1934, por ocasião da 5ª edição da harpa cristã, esse hino foi trocado de Cântico do Evangelista para A Mão do Arado. E essa foi mais uma história de um dos hinos mais amados das Assembleias de Deus no Brasil. E no 394 da harpa cristã, A Mão do Arado. Se você gosta desse hino e gostou também da história por trás desse hino, escreva nos comentários o seu testemunho com essa canção. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Recomende esse vídeo para aquela pessoa da sua igreja que gosta desse hino, que canta bastante esse hino, mas que não conhece a história por trás dele. Deus abençoe e até o próximo vídeo.